Turma, passado um dia aí da entrevista do Bolsonaro no Roda Viva, eu tinha que vir aqui falar alguma coisa. Porque eu tenho visto muito comentário. E assim, foi hilário a entrevista do Bolsonaro. Tanta asneira que o cara conseguiu falar. Eu não sei nem por onde começar. Dentre as coisas que me surpreendeu foi ele dizer assim, no Brasil, quem quer ser patrão? Não, no Brasil parece que todo mundo quer ser empregado. Patrão ninguém quer ser, porque segundo o Bolsonaro, ou na perspectiva dele, a vida de patrão é muito difícil no Brasil. Bom é ser empregado. Ora, antes de mais nada eu quero dizer, olha, não sou PT, não sou Lula, nunca votei no Lula. Isso para mim é extremamente importante, porque quando você coloca Bolsonaro no seu Facebook, no seu Instagram, já vem os bolsominions de tudo que é canto dizer, e o Lula estudou? Você está dizendo que o Bolsonaro é burro, mas o Lula é mais burro. Não estou defendendo o Lula, eu ainda vou dizer em quem eu votei nas últimas eleições. Heloísa Helena, no Plínio e na Luciana Genro. E eu vou votar no Boulos agora, não vou votar no Lula. Então assim, antes que venham encher o meu saco aqui com Lula, eu tô logo adiantando, eu não voto no Lula. Embora eu acho que há uma diferença imensa entre Lula e Bolsonaro, mas não vou discutir nesse vídeo essa diferença agora. Porque eu quero falar especificamente sobre o Bolsonaro. E aí falar sobre o Bolsonaro para os ex-alunos, alunos, familiares, enfim, quem tiver a fim de discutir política que tiver aí na rede. Mas eu não podia ficar calado. Sobretudo porque eu vi muitos discursos da turma da esquerda, da qual eu pertenço, amigos e amigas, enfim, que eu vou ter que discordar aqui. A turma tem dito o seguinte, não vamos nos preocupar com o Bolsonaro, deixa ele falar, porque ele só fala asneira mesmo. Já eu penso um pouco diferente. Eu acho que essa asneira que o Bolsonaro está falando, ela funciona como, ela tem amparo em parte da sociedade, sobretudo nos setores mais fragilizados em relação à educação. O povão mesmo, em parte daquele discurso dele, cai. Eu entendo que para nós esse discurso pareça muito burro, idiota. O cara vem dizer, por exemplo, que nós não temos dívidas com os negros, quando o Brasil teve quase 400 anos de escravidão. Para quase todo mundo parece uma asneira. Mas muitas das pessoas que escutaram Bolsonaro desconhecem a história do Brasil. Claro que a gente sabe da escravidão, enfim, mas a gente sabe quantos anos durou, como é que foi o processo de emancipação, se é que houve, porque na favela tem tanto negro ao invés de brancos, enfim. As cotas, então, é uma discussão que cabia muito, a gente sabe que é uma discussão muito mais profunda. Mas aí, vamos deixar o Bolsonaro falar, que o Bolsonaro fala um monte de asneira. Eu estou achando que não. Então, acho que a gente precisa atacá-lo, mas atacar onde tem que ser atacado. O cara é tão burro que a gente precisa começar a discutir com ele, ponto a ponto do que ele está falando. A gente precisa explicar para a sociedade em geral que o Bolsonaro, estando no poder, ele iria destruir a economia brasileira. Se hoje nós temos 13 milhões de desempregados, ou próximo a isso, nós teríamos 26 milhões de desempregados no final do governo Bolsonaro. É um governo que vai acabar com o comércio. E por diversos motivos. Seria um governo que apoiou a PEC que congelou investimentos nos próximos 20 anos no Brasil. Aí o discurso dele é muito fácil. Não é problema de dinheiro, o problema é saber aplicar bem esse dinheiro. Esse discurso que a gente já conhece, que é um discurso falso. Ora, tem que ter recursos para ter uma educação de qualidade, tem que ter recursos para ter saúde de qualidade, tem que ter recursos para ter uma segurança de qualidade. Tem que pagar bem ao policial, sim, tem que pagar bem ao professor, sim, tem que pagar bem aos profissionais da saúde, sim. E para isso precisa ter recursos, precisa dizer de onde vai tirar recursos. Aí ele vem dizer, você não critica os bancos? Não, por que criticar os bancos, os banqueiros? Quem quiser dinheiro vai lá pegar, juros altíssimos, mas vai. Quem não precisar não pega. Ora, quem no Brasil que não precisa de cartão de crédito? A gente tem que discutir isso com o povo pobre. Ora, qual é o pobre que não usa crediário, que não usa cartão de crédito, que não morre, não pagando juros de banco? Qual é o trabalhador? A gente precisa dizer isso. E o Bolsonaro não está aí para enfrentar isso. O candidato, por exemplo, que eu voto, o Boulos, está e vai enfrentar os banqueiros. O Bolsonaro não, os banqueiros é uma profissão. Para o povão, a massa, que infelizmente não teve o privilégio de ser educada, foi roubada, porque roubaram da sociedade brasileira, roubaram do povo pobre o direito inalienável de ser educado. Esse povo pobre, infelizmente, não tem o privilégio de ter sido educado. E eu estou falando da educação formal, da educação de escola. Claro que pobre é muito educado.
Mas estou falando da educação formal, educação de escola. E aí não tem como fazer essa análise que a gente está fazendo. Então nós precisamos ir para o enfrentamento. Porque o que ele fala é muito melhor assimilado do que os nossos discursos academicistas. Então a gente vai ficar discutindo academia e o cara vai lá falar essa asneira, o povão sem entender vai dar o voto nesse cara, porque tudo é anticorrupção. Claro, todo mundo está contra a corrupção. Todo mundo quer que os corruptos vão para a cadeia. Claro. Esse discurso é fácil de assimilar. A gente precisa discutir ponto a ponto, asneira a asneira, o que o Bolsonaro fala. Com os bolsominions não adianta mais. São, por natureza, incompetentes. A gente tem que discutir com a massa dos brasileiros que estão indecisas e que estão vendo no Bolsonaro uma saída da corrupção, uma saída dessa economia desastrosa. Mas o grande problema, e isso a gente precisa alertar, é que ele vai destruir ainda mais. Porque é incompetente, porque não quer enfrentar os bancos, porque não quer dizer de onde o dinheiro vai sair. Ora, vamos auditar a dívida pública? Ninguém fala de auditoria de dívida pública. Bolsonaro não fala em enfrentar os banqueiros que roubam os trabalhadores. Não fala em taxar as grandes fortunas. Olha, nós queremos taxar as grandes fortunas, que os ricos paguem pela crise. Mas ele não vai enfrentar os ricos não, porque é defesa do patrão. Aí os trabalhadores do campo, Bolsonaro... Os trabalhadores do campo, problema é mecanização. Eles que procurem é fazer outra coisa. É isso que ele tá nos dizendo. Ah, se você, jornalista, sente sua profissão ameaçada, o que é que você vai fazer? Procurar outra coisa para fazer? Então, que os trabalhadores do campo procurem outra coisa para fazer. Porque o patrão no Brasil, meu Deus, me deu uma pena dos patrões no Brasil com o discurso do Bolsonaro. A gente precisa começar a combater a asneira por asneira do Bolsonaro. Porque se a gente ficar só falando da questão da LGBTfobia, da misoginia, enfim, todas as questões que tornam o Bolsonaro ainda mais asqueroso, a gente não vai conseguir dialogar com o povão que está com medo do desemprego, que está temendo esse avanço da corrupção no Brasil. Quer dizer, corrupção sempre teve, né? Agora é que está sendo investigada, agora é que estão sendo presos, mas sempre teve, enfim. Vamos ver no Bolsonaro, e a frase que a gente mais escuta, infelizmente, Bolsonaro não é o melhor, mas é o único que está aí, é o menos pior, por isso que eu vou votar nele. Não, nós temos que começar a mostrar, e eu queria finalizar o vídeo dizendo isso, que o Bolsonaro não é o menos pior não, ele é o pior, o mais incompetente, o mais prejudicial, o que menos está do lado do povo pobre. É isso que a gente precisa mostrar, e mostrar por que ele não está do lado do povo pobre. Ora, a direita já representa uma ameaça ao povo pobre, mas o Bolsonaro, a extrema-direita, é muito pior para o povo pobre. Nós precisamos mostrar isso. Ele está do lado dos patrões, ele está do lado dos banqueiros, ele está contra os trabalhadores. E o discurso dele é só arma, arma, arma. Não, se for para discutir segurança pública, vamos discutir o que é que a gente tem enquanto proposta para segurança pública e desmistificar porque o que ele está falando não significa nada. Enfim, se a gente não fizer isso, aí sim, a gente vai ter 4 anos de Bolsonaro, o Brasil vai ficar destruído para depois a sociedade votar em um governo pró-povo. Porque certamente esse governo pró-povo não será o do Bolsonaro, será um governo que vai aprofundar ainda mais os nossos problemas. E eu acho que nós, enquanto esquerda, temos que agora avançar dialogando ponto a ponto com esse canalha, esse inimigo do povo que se chama Jair Bolsonaro. É inimigo do povo porque traria profundas desigualdades sociais no Brasil, deixando o pobre ainda mais pobre e trazendo vários setores da classe média essa que também está apoiando o Bolsonaro, para baixo da linha da pobreza. Então a gente precisa discutir isso, precisa começar a debater isso e precisa ser muito franco, deixar de ser academicista, falar de forma mais simples e ganhar mente a mente, ganhar voto a voto, porque senão nós teremos 4 anos aí de tremenda tristeza para o povo brasileiro e perdas imensuráveis. E assim, vamos fazer um diálogo com os cristãos também. Eu digo para a esquerda, por exemplo, a esquerda quer ganhar sem os cristãos? Impossível. Vamos dialogar com os cristãos, eu falo como cristão também. Bolsonaro é tudo o que o cristianismo não é. E uma das perguntas da entrevista ontem, bem interessante, foi: você disse que refugiados é a escória da humanidade. Anda nas igrejas cristãs pedindo voto. Sabia que Jesus foi um refugiado? Ele não respondeu. Ele só foi responder: vá para Roraima, ver como é que tá os venezuelanos, tarará. Eu não generalizei.
cara não sabe nada. O cara não sabe nada, absolutamente nada. Muito menos ele é defensor do cristianismo. Que isso também fique bem claro. E aí eu poderia fazer outro vídeo debatendo só cristianismo e Bolsonaro. Bolsonaro é o avesso do cristianismo. É o avesso do cristianismo. Esse debate a gente tem que fazer com a sociedade, com os cristãos, enfim, com todos e todas que seriam duramente penalizados com Bolsonaro presidente. A concentração de renda no Brasil aumentar ainda mais. E com a concentração de renda aumentando, a gente precisa discutir isso. Perde os pequenos produtores, perdem os comerciantes, enfim, e o desemprego vai aumentar ainda mais. Eu não teria dúvida que nós iríamos dobrar o número de desempregados no Brasil. Mas avante, o vídeo foi longo, mas aí nem precisa assistir todo, quem não assistiu, quem assistiu, obrigado por ter chegado até aqui. É mais um desabafo e um diálogo sobre política, a gente vai estar sempre agora vindo aqui, dialogando hora ou outra, e eu não podia deixar de falar alguma coisa sobre a entrevista do Bolsonaro. Abraço, forte abraço a todos. Tchau, galera!